Graça e paz aos amados ouvintes das redes sociais. Nós estamos mais uma vez aqui para falarmos um pouco das 7 igrejas do Apocalipse. Foi-me dada essa proposta, essa responsabilidade de falarmos sobre a igreja da Filadélfia. Nós acatamos a proposta do pastor William, a sua esposa Silmara, e vamos falar um pouco, vamos tentar ser bem compilados nessa pequena reflexão sobre a igreja da Filadélfia. Mas antes, meus queridos, nós vamos colocar-nos no altar do Senhor para que Deus possa nos conduzir nessa reflexão. Oremos. Pai Santo querido, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento que nós estamos aqui, ó Pai, para falarmos um pouco do texto do livro de Apocalipse, ó Pai. O livro que é a Tua revelação através do profeta João. Ó Senhor, que nós possamos ser um canal de entendimento às pessoas. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no texto de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo de 7 a 13, a carta à igreja de Filadélfia, ela é bem resumida e nós vamos ler a partir do capítulo 7. Eu queria que os nossos amados ouvintes e das redes sociais que estão agora nos assistindo, que abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse. É o último livro da Bíblia. Interessante, meus queridos, que o livro de Apocalipse às vezes dá um pouco de medo. Às vezes as pessoas temem em ler o livro de Apocalipse. Mas nós devemos entender que precisamos entender a palavra de Deus, que é a escatologia, é o final os finais dos tempos. E não devemos ter medo. Devemos ter curiosidade, devemos ter o cuidado de lermos e entendermos o livro de Apocalipse. Então, no capítulo 3, a partir do versículo 7 a 13, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém fecha, ou seja, que ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Versículo 9. Eis que farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Versículo 10. Portanto, guardastes a minha palavra, guardastes a minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tua aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr em prova os que habitem sobre a terra. E o versículo 11, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus e também do meu novo nome. E o versículo 13 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, nós estamos aqui diante de um texto que ele é pouco resumido, é de 7, é o capítulo 3 de Apocalipse, de 7 a 13. Mas tem muito
muita coisa importante para que nós possamos entender um pouco essa carta que foi enviada à igreja da Filadélfia. Meus queridos, a igreja da Filadélfia era uma igreja pequena, ela tinha poucos membros e era uma igreja que as pessoas tinha os irmãos ali daquela igreja, eles tinham algo em comum às outras igrejas. Eram os irmãos que gostavam de ajudar e também era uma congregação fraca, mas eles gostavam de ajudar. A palavra Filadélfia vem do grego, vem do nome fraterno, era fraternidade. E aí, ali, aquela congregação não tinha poderes de riqueza, eram pessoas humildes, trabalhadores. Segundo o relato bíblico, o relato dos teólogos, ou seja, os estudiosos, a Filadélfia ela tinha uma posição geográfica muito boa ali naquela área. Ela era uma cidade localizada estrategicamente. E ela ficava entre a Frígida, os países da Frígida, Lídia e Mísia. E, pasmem, meus queridos, a Filadélfia ela foi fundada por o rei de Pérgamo, há cerca de 140 a.C. Ela foi conhecida, como eu já falei, como igreja da lealdade. Os irmãos eram leais, né? Eles adoravam a Deus na sua humildade, eles honravam, né, o que aprenderam dos mais antigos. Então a igreja da Filadélfia, ela se destacou por essas características. E também a região produzia muito vinho, uvas, e o povo trabalhava ali e alguns honravam o deus do vinho, que na época era o Dionísio, né, o deus grego do vinho, e a cidade servia como uma base de divulgações daquelas religiões ali em torno da Filadélfia. Mas os irmãos eram os irmãos amorosos, que gostavam de ajudar, gostavam de ser fraternos, como eu já falei, que o nome Filadélfia vem da palavra fraterna. E, meus queridos, a partir do versículo 7 do capítulo 3, o anjo diz assim: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Jesus não entregou as descrições tão fácil. Ele afirma que o santo é verdadeiro. São as características de uma santidade, né, das qualidades principais de Deus. Ali também era usada a palavra verdadeiro, usada frequentemente pelos moradores, pelos irmãos ali da igreja da Filadélfia. E também quando ele fala, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Esta linguagem nós podemos ver também lá em Isaías, no capítulo 22, no versículo de 20 a 24, onde a autoridade de Jerusalém sobre Judá é transferida ali para Eliaquim, isso lá em Isaías. E podemos trazer, né, para cá, onde a autoridade, ou seja, a chave, representava a autoridade do poder, né? Jesus como descendente real da linhagem de Davi. Meus queridos, como é interessante, né, nós podermos estudar, podermos pesquisar sobre a igreja da Filadélfia. E também essa palavra que aquela chave de Davi que abre e ninguém fechará, controla também o acesso do reino de Deus. É apenas uma metáfora, mas quer dizer o seguinte, que o acesso ao reino de Deus ninguém vai poder fechar, ok? Ele vai ser aberto para as pessoas ali e ninguém é capaz de fechar. Ela fecha, mas ninguém consegue abrir. Então, nós devemos
também olhar todas as palavras que tem ali no livro no capítulo 3, né, do versículo 7 a 13, onde a carta, né, quando o anjo abriu a carta da igreja para a igreja da Filadélfia, falava tudo isso. No versículo 8 do capítulo 3, nós também vamos ver uma palavra que diz assim: conheço as tuas obras. Ok? Conheço as tuas obras. Como afirmam todas as cartas, Jesus conhece de primeira mão as obras dos cristãos da Filadélfia. Então, como eu já havia falado lá no começo, os irmãos da Filadélfia tinham aquele cuidado de trabalhar, não trabalhavam de qualquer jeito para o engrandecimento, como eu costumo falar, do reino de Deus. Nós não podemos ter em mãos a obra, ou seja, para o Senhor, e trabalhar e construir de qualquer jeito. Então, a igreja da Filadélfia era uma igreja que tinha esse exemplo, o cuidado com a obra do Senhor. E também no mesmo versículo 8, vai dizer o seguinte: tenho posto diante de ti uma porta aberta, de novo, né, como eu já vou repetir, que ninguém poderá fechar. Ok? Mas nós já falamos disso, mas eu só quero frisar que falar sobre as obras, ninguém pode fechar. Então, os irmãos da Filadélfia tinham o encorajamento de trabalharem ali, ser fiéis. Eles serviam, mesmo com poucos recursos que a igreja tinha, que a Bíblia vai nos relatar que Filadélfia era uma congregação fraca. Ela não tinha meios, vamos dizer assim, de tesouros, de materiais, mas ela tinha algo muito interessante, que era o amor, que era a obra, que era a vontade de trabalhar. Entendeu? Então, poucas igrejas hoje, no nosso meio, podemos dizer, podemos comparar com a igreja da Filadélfia. Tem muitas igrejas pomposas, igrejas que têm um grande ministério, até no meio nosso batista, por que não? Mas às vezes elas não trabalham, vivem mais vamos dizer assim, das contribuições dos irmãos, que às vezes muitas vezes são pessoas de alta, vamos dizer assim, poder aquisitivo, mas a igreja ela só fica naquele mesmo ciclo, ela não sai, né? Eclésia, ela não sai, ela não evangeliza, fica ali nas quatro paredes. Então a igreja de Filadélfia tinha essa característica. Ela saía, ela falava, ela tinha o prazer de comentar, de falar sobre o reino de Deus. Então, meus queridos, nós devemos ter muito cuidado com o que nós estamos vamos dizer assim, trazendo para nossas igrejas e colocamos para podermos trabalhar para o reino de Deus. E, meus queridos, no versículo 9 desse mesmo texto, do capítulo 3 de Apocalipse, vai dizer assim: a sinagoga de Satanás. Ou seja, havia uma sinagoga de Satanás, uma congregação de falsos judeus, ok? E que também tinha na igreja de Esmirna. Sabemos que o livro de Atos, que as primeiras palavras dali, as primeiras linhas do livro de Atos, fala também sobre as perseguições das igrejas, tanto em Jerusalém como na Ásia. Foram feitas também por maus judeus. E a igreja em Filadélfia sofreu também essa perseguição dos falsos judeus. Meus queridos, hoje